7. Nós temos que sempre ir relembrando o que Deus deseja para nós. Nós já conversamos sobre a obediência de forma muito firme, muito forte. Falamos de Salomão, Saul, Eli, Davi, Samuel, que diz que a obediência vale mais do que o sacrifício. É que se você começar a pensar no ser humano, o ser humano que confia, obedece. O ser humano que ama, obedece. Então, se nós amamos e conhecemos Deus, a gente vai obedecer de uma maneira natural. Alguém aqui consegue imaginar que é mais inteligente ou sabe mais do que Deus? Então, quando você tem isso na tua mente, quando você tem isso quando você vai ler a Bíblia, aí você começa a ler a Bíblia e você chega num lugar onde diz o seguinte: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aí você tem o entendimento de que se Deus deixou escrito isso aqui, em 1 Tiago 5, 20, e em diversos outros capítulos, você entende o quão importante é a tua obediência, porque a tua obediência vai refletir no teu amigo. Então a gente começa a controlar a carne por nós, a gente começa a controlar a carne pela nossa descendência, e a gente começa a controlar a carne pelo que o outro vai tomar de decisão. Por quê? Porque o outro é um plus. A gente vai pecar, a gente já pecou. E quando você converte uma pessoa que está se desviando, Deus te diz: ei, eu te apago com uma borracha gigante muitos dos teus pecados. Quando a gente tem o entendimento de quem é Deus, a gente começa a ler a Bíblia com outra ótica. Uma ótica de compaixão. Porque se você começar a pensar, Deus está deixando aqui para você um caminho para a tua vida ser melhor. Deus mandou os profetas do Velho Testamento. Deus mandou Jesus. Deus mandou os apóstolos do Novo Testamento. Está tudo aqui. E o que a gente faz? Vamos procurar a receita mágica no Instagram, no TikTok. Não, lá se você der 3 pulinhos, fizer 4 exercícios, comer uma amêndoa e não sei o que, você não vai, irmão. Não vai. Está tudo aqui. E a gente gasta horas buscando a satisfação de uma coisa que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Eu não dormia. Para os padrões do mundo eu ainda durmo pouco, mas hoje eu durmo. E consigo ficar na cama orando. Eu não ficava parado. A minha ansiedade era uma coisa que enlouquecia as pessoas à minha volta. A minha agressividade, porque a falta de sono gera agressividade. Era uma coisa latente que quando eu chegava as pessoas percebiam. No ar. E para me acalmar essa loucura que eu vivia, era na base do álcool ou de exercício físico ao nível de estafa mental e física. Só que o que eu buscava era Deus. O que eu buscava era o Espírito Santo de Deus. Não tinha conquista que sanasse isso. Eu podia comprar carro novo, fazer 3 viagens, uma em cima da outra. Eu podia bater todas as metas da minha empresa e a minha infelicidade, a minha ansiedade só aumentavam. É aqui que a gente se separa do mundo, porque o mundo, ele fica feliz por um tempo quando toma um remédio, quando toma um traguinho, quando ganha um carro, quando faz alguma coisa. O mundo fica lá 1, 2, 3, 4 dias, semanas, não importa. O Filho de Deus não.
O que está faltando nele é o Espírito Santo. E quanto mais conquista mundana sem Deus, maior é o teu vazio. E eu lembro até hoje, quando eu ajudei um amigo meu a voltar para a igreja, e eu não era evangélico ainda. Eu me lembro até hoje que eu restaurei o casamento dele, e naquela noite eu dormi. Hoje eu tenho conhecimento da palavra. É óbvio, quando você ajuda o Filho de Deus que está se desviando, Ele te alcança com milhares de pecados apagados. Eu quero que você entenda que todos nós teremos turbulências. Só que quando você começar a ficar ansioso e aflito, o mundo não vai te resolver. Quando você ficar chateado, agressivo, perder o sono, o mundo não vai te ajudar. Não tem psicólogo, não tem ansiolítico, não tem conquista, não tem livro de 3 passos, 10 passos, não tem segredo da felicidade. O que nós, filhos de Deus, ansiamos é por Deus. Aleluia. Só que para alcançar Deus, nós temos que seguir os passos de Jesus. E Jesus disse que Ele subia e nos esperava lá em cima, mas Ele deixava o Espírito Santo de Deus aqui. Então, antes de você pedir ajuda para o mundo, peça ajuda para o Espírito Santo de Deus. E você pode estar no teu momento mais triste, Ele vai chegar. E quando Ele chega, a tristeza não vai embora, mas a alegria vem junto. E você vai dizer: pastor, mas é a coisa mais louca do mundo. Só que quando você abre os olhos, os problemas todos continuam ali, com uma diferença: eles não têm mais influência sobre você. Porque Deus não dá nada que você não tenha uma saída. Está na palavra. Porque Deus não deixa que você tenha uma carga maior do que você possa suportar. Mas pastor, o joelho está tremendo. Ajoelha e pede socorro para Jesus. Ô pastor, mas as costas estão caindo. Joga a cara no chão, te prostra perante Deus e diz: socorro, manda o teu Espírito Santo. Porque quando você se levantar, amparado por Jesus e pelo Espírito Santo, ninguém, absolutamente nada, vai te derrubar. E é essa caminhada que nós, filhos de Deus, temos que ter. Você imagina Davi olhando para Golias. Eu imagino hoje Golias tremendo e pensando: agora eu não posso correr desse moleque. Agora eu tenho que enfrentar. Mas tem alguma coisa estranha nesse cara. Não está bem certo. Olha lá, o cara grande. Aquele lá ia ser legal a batalha. Mas ele, com uma funda, sem um capacete, mas ele tem alguma coisa. E essa coisa está me incomodando. Quando vocês chegarem no mundo com o Espírito Santo de Deus, o mundo treme. O mundo se dobra. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus venceu o mundo. Você só perde quando você entra nessa batalha de novo. Porque batalha ganha, a gente não luta. Amém? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram.
Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Lembra que o pastor fala? Vamos ajudar as pessoas, e quando a gente está feliz, glória a Deus. Vamos ajudar os irmãos. Como? Em oração, em intercessão. Todos nós precisamos de oração. O pastor precisa, a pastora precisa. A diferença do pastor para vocês é que o pastor apanha mais. Só. Está alguém entre vós doente? Orem. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias, que veremos domingo, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Se vocês pararem para olhar a Bíblia de ponta a ponta, é fé, oração e servidão. Isso é resumo de amor. Amor é uma coisa... Eu digo que falta palavras amor em português. Amor de pai e filho, amor de filho para pai, amor de família, amor de casal e amor de irmãos. Então eu traduzo para vocês: o amor de irmãos em Cristo é orar, perdoar, é servir. Se você olha para um irmão e você diz, mas ele sim, se ele está te incomodando em alguma coisa, é porque ele precisa de mais oração. Talvez ele precise de um abraço. Talvez aquele irmão precise de um, ei, como é que você está? Eu quero que vocês entendam que olhar nos olhos e perguntar como você está pode salvar uma vida. Eu quero que vocês entendam que agradecer a alguém pode salvar uma vida. Só porque a pessoa está sorrindo não significa que ela está bem. Geralmente, antes das desgraças acontecerem, a pessoa está tentando buscar aquela alegria que ela não consegue achar. Eu quero que vocês entendam que pessoas quietas podem ser cansadas, mas podem ser pessoas cansadas espiritualmente, que estão precisando de oração. Eu quero que vocês entendam que quanto mais vocês se doarem para os seus irmãos, para fazer a obra de Deus, mais Deus vai conseguir estar com vocês. Porque é aqui que mora toda a diferença. Desde o início com a pastora, eu sempre conversei, pastora, a gente tem que fazer a obra na rua. Esse negócio de se enfurnar dentro da igreja e viver aqui dentro lambendo as feridas um dos outros, não gera nada. Ô pastor, eu estou triste. Vai para a rua ajudar alguém. Ô pastor, eu estou precisando de mais sabedoria. Vai para a rua ensinar alguém. Ô pastor, eu estou precisando mais de Deus. O mundo está lotado de filhos de Deus desviados para você ajudar e resgatar. Quando Deus mandar você orar, ora. Quando Deus mandar você louvar, louva. Você nunca sabe quando está levando a palavra de Deus para uma pessoa que está escutando do lado. Antes de uma viagem para o Rio de Janeiro, eu pregava e falava, e foi constante, durante umas 3 semanas eu falava, quando você, levita, tiver vontade de louvar no banheiro, louve.
E se o Senhor falar para louvar muito alto, louve muito alto. Belo dia, estou no Rio de Janeiro, num flat, e o Espírito Santo diz, louvor, para tomar banho, no talo. Eu digo, Senhor, estou quietinho porque eu estou no flat, mas já que tu manda, bora! Um banho de 5 minutos, virou 20 minutos me esgoelando no banheiro. E de noite eu recebi o testemunho, que aquilo que eu pregava, aconteceu. Ele falou, ei, tu é pastor, né? Eu digo, sim, porque eu fiquei 20 minutos escutando tu louvar no banheiro. Eu estava com a porta aberta, escutando, quando tu abriu a tua, eu fechei a minha. Disse, glória a Deus. A gente não sabe os caminhos de Deus, a gente sabe o que Ele nos pede. E aqui que está toda a diferença. Quando nós estamos servindo a Deus, aonde nós vamos, nós estamos resgatando vidas. Seja no mercado, no estacionamento, no meio da rua. Ai, pastor, eu tenho vergonha de dizer. O quê? Deus te abençoe? Eu fico inculcado quando eu digo Deus te abençoe e a pessoa não responde. Tipo, pelo menos um amém, irmão. Mas se tu não quer, o problema é teu. Mas você entende que o ser humano está tão afastado de Deus que até um Deus te abençoe e a pessoa não responde? Mas talvez o teu Deus te abençoe, com o meu Deus te abençoe, com mais uns 10, quebre o coração e traga ela. A gente não sabe o caminho, a gente sabe que Jesus é o caminho. E aqui que está toda a diferença. E quando a gente começa a trilhar o caminho, pode ficar pesado, pode ficar leve, pode ficar triste, mas a paz e a alegria são constantes. Aqui que continua toda a diferença. Voltando para Davi e Golias, eu imagino Davi, um anãozinho, olhando para Golias e pensando, já era, irmão, Deus mandou, Deus segura, eu não sou nada aqui. Ele em paz. Eu imagino o Golias apavorado, porque ele começa naquelas coisas, eu vou te matar, isso aí é coisa de cara que não quer brigar mais, eu sou maior que tu, ei, eu vou te dar uma surra, hein? Se eu fosse tu, eu não vinha. Irmão, se o cara está tranquilo, ele diz, bora. Quando você sentir a paz que o Espírito Santo de Deus tem, você vai entender a diferença da vida. Eu vivi umas décadas aí na correria. Eu vivi umas décadas aí que as únicas pazes que eu tinha era quando eu tomava uma geral para fazer cirurgia. E hoje eu vivo em paz. Não importa o que aconteça. Essa é toda a diferença. Isso faz toda a diferença na sua vida. Agora Deus é maravilhoso. Chorar ele não consegue, é difícil. Mas Deus é maravilhoso. E Ele nos ensina a todos os momentos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Gálatas 6:1. Vocês entendem que nós seremos tentados? E talvez a misericórdia que tu alcança para o próximo vai ser a misericórdia que Deus te alcança. Você entende que talvez os olhos de paixão e as orações que tu faz pelos outros, ao invés de apontar, vão fazer a diferença entre uma carga muito pesada ou uma carga muito leve? Porque também está na palavra, na maneira que você julgar, será julgado. Então que a gente comece a olhar os nossos irmãos como nós mesmos somos, falhos, pecadores, com tendência à maldade, desde a meninice. Isso é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor. Nós temos que começar a conhecer a palavra e viver ela. Essa que faz toda a diferença.
Faz toda a diferença para a vida de vocês. Entendam que Deus vai cumprir os propósitos dele. Quando? Sempre. Deus nos dá a oportunidade de servir a Ele. E aqui está toda a diferença. Muitos querem estar no púlpito falando para milhares, milhões de pessoas. E promessa de Deus, eu e a pastora, em breve estaremos lá. Falando e atingindo milhares de pessoas. Só que você tem que estar disposto a fazer o serviço, mesmo quando é 4 da manhã, voltando de uma viagem cansado. E você para num posto de gasolina só pensando em comer e tomar um café sem açúcar. Só tem comida velha, café entupido de açúcar, melhor açúcar com café. Você olha para cima e diz: pai, por que aqui, pai? E ele diz: ele precisa. Nós temos que aprender a servir a Deus Pai Todo-Poderoso. Quando a gente para numa pousada, que se não fosse por Deus eu teria uma urticária por 6 meses. A pastora ri, mas ela sabe. Mas quando a gente entra, a pessoa está branca e pálida. Quando a gente sai sem falar de Deus, ele está rosado e sorrindo. Há momento para falar, mas há momento só para estar. Obedecer a Deus é você estar no melhor restaurante do Brasil e falar de Deus. Porque você acha que é difícil falar de Deus no estacionamento do coque? Ou no balcão da padaria? Bora então para um restaurante onde custa R$400 por pessoa. Onde o garçom ganha algo em torno de R$25 mil. E você está sentado com pessoas que faturam, sei lá, uns 200 ou 300 mil reais por semana. E aí você fala de Deus para eles. Para eles quem, pastor? Para todos. A pastora foi forte, começou, mas não conseguiu finalizar, porque a entrega era pesada. Mas não estou desmerecendo. Eu estou dizendo que, assim como ela, eu também às vezes digo: será? Um casal está aqui para se ajudar. Nós estamos aqui para nos ajudar. Um edifica, um ajuda. Está ali na palavra. Ei, se o teu irmão falhar, bota a mãozinha. Bora, irmão, estamos juntos. Segue no caminho. Ah, pastor, tu está falando isso porque eu já falei para vocês, eu prego dentro de casa, eu prego dormindo para mim mesmo, eu prego enquanto eu treino, eu prego andando de carro, eu prego aqui com a sala lotada, eu prego aqui com a sala vazia. Eu vou pregar para milhões, eu vou pregar para milhares, eu vou pregar só para o mendigo na rua, porque eu prego para Deus. Às vezes tem pessoas que pregam só para salas lotadas, mas aí já não estão em mais conexão. A pergunta que eu te faço é: tudo é para Ele, tudo é por Ele, mas vale a pena se não for com Ele? Para mim não. Para mim tudo só vale a pena se for com Ele. Começar uma pregação, Ele mudar tudo, Ele me pegar, eu não parar de chorar, eu não consigo ler. Eu não estou lendo os versículos porque eu não consigo ler, porque quando eu baixo aqui começa a cair lágrimas dos meus olhos. É difícil de ler com lágrimas nos olhos. Você entende essa diferença? Se você não entende é porque você não teve ainda um abraço do Espírito Santo. E aí eu digo para você: busca Ele, chama Ele, pede por Ele. Quem bater vai ter a porta aberta, quem buscar vai achar. Tudo é legal no mundo, mas o Espírito Santo é sensacional, é divino. Ele faz toda a diferença. Ele muda o teu jeito. A vida tem outro sabor. O mundo tem mais cor. E o som é muito mais gostoso. As coisas começam a fazer sentido. Aqui que é a grande diferença. Ô pastor, mas você vê sentido em tudo. Principalmente nas coisas ruins. Porque a coisa boa é fácil, é legal. Agora, nas coisas que vão me edificar, é na coisa que te machuca, é na coisa que te afronta.
é no teu irmão que te tira do sério, é naquele professor, naquele patrão, naquela pessoa que é o teu espinho na carne. Essa é a pessoa que vai te levar para o próximo nível. Porque quando você aprender a lidar com essa situação, você está pronto para o que Deus tem para você. Hoje eu estava falando com uma pessoa, não vou falar o nome dela, mas ela disse: pastor, eu estou com esse problema. Brincadeira, ela não falou. Primeiro eu olhei para ela e disse assim: fala, porque eu sei que tu não está bem. Mas eu digo: fala, que é mais rápido. Aí ela disse: eu estou com esse problema. Eu disse: você entendeu que é Deus te preparando para o que vai acontecer ali na frente? Porque se você não souber lidar com o não, com o xingamento, se você não souber lidar com seres humanos tentando te atrapalhar, tu não consegue crescer no mundo. Se você pregar para 3, 2 vão falar mal de ti pelas costas e um na tua frente. E se tu pregar para 10, 9 vão falar mal de ti pelas costas e um pela frente. E se tu pregar para 1000, irmão, a proporção só vai aumentando. Eu prego para milhares de pessoas. Eu falo para milhares de pessoas todos os dias. Todos os dias as pessoas que me odeiam estão lá falando a mesma coisa de mim. E os que são impactados positivamente estão vivendo a vida. É do ser humano. Mas a pessoa que te odeia vai falar mal de ti todos os dias. E se der, ela fala todos os turnos. E não importa se é verdade ou se é mentira. Você está pronto para isso? Como é que Deus vai te trabalhar, vai te colocar para pregar para milhares de pessoas se você não aguenta 3 xingamentos? Como é que Deus vai te entregar 10, 100 vidas para você trabalhar junto, para vocês entenderem o conhecimento da Bíblia, se no primeiro não, no primeiro traição, você vai se desabar e vai acabar? Deus vai nos forjando. Deus vai nos trabalhando. A pessoa que é a maior campeã foi quem mais apanhou, mais perdeu e mais treinou. Em qualquer área da tua vida. Pastor, eu quero ser médico. Você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que estudar mais. Você vai ter que se dedicar mais. E você vai perder mais, porque geralmente a gente não entra no primeiro vestibular. Quanto mais próximo de Deus a gente quer, mais a gente tem que se dedicar. Quanto mais a gente se dedicar, mais a gente vai ser afrontado. Quanto mais a gente for afrontado, melhor a gente tem que responder. Quanto melhor a gente responder, mais Deus vai nos crescer. Quanto mais Deus nos crescer, mais a gente vai ser afrontado. Você não vai chegar lá em cima, você não vai ser um sucesso em qualquer área da sua vida fugindo, escapando e se acomodando. Mas Deus, Ele é tão misericordioso conosco que Ele diz: olha, se você não quer aprender a fazer o bem pelo bem, eu vou te ensinar que quem faz o mal não é legal. Leiam Mateus. Mateus é bom, mas leiam com um lencinho, porque a gente chora. Em Mateus 16, 23, ele Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E em Marcos 9, 42, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. Deus nos deixa 2 recados. Aqui na verdade foi Jesus, né? O teu amiguinho do lado, aquele que você confia, também vai ser usado para te desviar
do teu propósito. Pedro é Pedro. Pedro é o cara que depois entra e batiza 3.000 numa... que só a sombra dele curava. Foi chamado de Satanás por Jesus. Qual é a diferença? Espírito Santo de Deus. Depois que o Espírito Santo de Deus entrou em Pedro, tudo mudou. Então que a gente não seja Pedro tentando desviar Jesus, que a gente não seja um que está desviando os pequeninos, que a gente seja aquela pessoa que está levando, que está trazendo, que está recuperando, que está resgatando os filhos de Deus, que estão colocados no mundo de quatro, por palavras maldosas, por versículos da Bíblia que foram lidos até a vírgula, não até o ponto, por distorções do Evangelho, porque quando um filho de Deus entende quem é Deus, jamais se afasta dele. Aqui faz toda a diferença. Eu quero que você entenda que não importa onde você está, do mais velho ao mais novo, quando você se dedicar a buscar o Espírito Santo de Deus, Deus vai estar com vocês e vai agir na vida de vocês de maneira divina. E vocês vão mudar o mundo à sua volta. A diferença é uma escolha pessoal, constante, que cada um de nós temos que fazer. Ô pastor, mas olha, eu sou uma pessoa corretinha, até hoje eu vim andando por aqui, não sei o quê. Esses são os que mais têm dificuldade de entender a misericórdia divina. Porque as pessoas que estavam na lama, jogadas no fundo do poço, que estavam bem sacudidas pelo mundo, que foram mascadas e cuspidas fora, quando Deus nos abraça, a gente entende que a gente não era nada para o mundo, mas que mesmo assim Deus nos amou. E nos amou primeiro. E nos amou tanto que foi lá nos buscar, quando mais ninguém queria. O que eu oro é para quem não está nessa situação e não precisa chegar, que entregue o coração antes. Porque Deus é misericordioso, mas a dor humana a gente sente. Amém, pastora? Amém.